Existe alguma vantagem para o cristão estudar filosofia? Se você se dedicar aos estudos filosóficos, você vai virar um chatão, igual tá cheio de gente chata na internet aí que diz que sabe filosofia? Vamos resolver esse negócio hoje? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like e o seu comentário quando você escreve por aqui. Isso faz parte da produção de conteúdo desse espaço na internet, ele se torna um pouco de sua propriedade também. E hoje eu queria falar um pouco sobre filosofia, mas não sou eu quem vai falar. Você vai ficar com um trechinho da minha entrevista com o Bruno Ribeiro Nascimento, que foi feita lá no canal da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O link para a entrevista inteira tá aqui na descrição e você pode depois assistir tudo e tal, mas fica com esse corte, esse vídeo curtinho, falando a respeito de filosofia e como ela pode ser útil para a sua vida, sem que você se torne um desses caras que dizem que entendem de filosofia por aí na internet e se tornam os maiores chatos que existem no ambiente virtual. Isso é importante, Victor, porque, assim, existem pecados da mente também, sabe? E é bom que eles sejam santificados. Existe orgulho, existe preguiça, por exemplo. Esse é um pecado que eu tenho pensado ultimamente, do ponto de vista cognitivo, sabe? Lendo um pouco Pascal, etc. Em que sentido preguiça? Preguiça não somente no sentido de indolência, mas no sentido de você não se importar com as grandes questões da vida, sabe? Tanto faz se Deus existe ou não, tanto faz se é o Deus cristão ou não. Tipo... Quase como se fosse uma apatia, né? Isso. E aí, dentro do cristianismo, sabe, tanto faz a forma com que Deus fez isso ou não, etc. E isso, digamos assim, uma certa apatia para com as coisas de Deus, uma certa preguiça para com as coisas de Deus, para com as grandes coisas da vida, sabe? Uhum. Então, a filosofia nos ajuda, digamos assim, nesse processo de santificação da mente, sabe? O filósofo, a comunidade filosófica pode ajudar a comunidade cristã nesse aspecto. Não somente a gente discutir a crença em Deus de forma abstrata, sabe? Mas ver, assim, por exemplo, qual é o papel da igreja, qual é o papel da comunidade no cultivo de virtudes intelectuais saudáveis que vai santificar a minha mente, sabe? Que vai me fazer se aproximar mais do meu Deus. Sabe o que parece, às vezes, Bruno? E aqui eu, claro, estou fazendo uma generalização e estou olhando, assim, as comunidades de maneira panorâmica, assim, o olhar do pássaro por cima e tal. Mas você falando dessa preguiça intelectual, apatia em relação às coisas de Deus, às vezes parece que uma boa parte das nossas comunidades, e pode ser que realmente o cultivo de virtudes intelectuais ajude nisso, parece que uma boa parte das nossas comunidades, elas têm uma postura frente às coisas de Deus, do ponto de vista intelectual, que difere pouquíssimo de um agnóstico que diz assim, olha, eu acho que talvez até Deus existe, mas é meio que uma energia, então como não dá para chegar a muita conclusão, não vou pensar muito sobre isso. E aí a versão crente dessa parada é uma coisa mais ou menos assim, olha, eu sei que Jesus Cristo me salvou dos meus pecados, então eu vou na igreja todo domingo, mas não me venha muito com essas coisas complicadas aí da Bíblia ou de pensar a respeito de Deus. E quando Deus, na verdade, está querendo que você saiba cada vez mais para que conheça mais a respeito dele, que é infinito e interminável, a gente conhece tão pouco, e a gente opta por dizer assim, não, isso aqui que eu conheço de você, tá bom já, Deus, o resto é muito... vai dar trabalho. Inclusive, Victor, tem um diálogo de Platão chamado O Banquete, sabe? É um diálogo maravilhoso, onde Platão faz uma relação entre conhecimento e amor. E qual é a relação entre conhecimento e amor? É porque o amor, assim como o conhecimento, nos tira de nós mesmos, sabe? No conhecimento, a gente tem que submeter as nossas crenças à realidade. Porque não adianta eu tentar acreditar que, sei lá, a garrafa que eu estou vendo aqui do meu lado é azul, que ela não vai deixar de ser azul.
Então, eu tenho que sair de mim mesmo e submeter as minhas crenças à realidade. O amor também é assim, o amor tira a gente de dentro da gente mesmo em prol do outro, sabe? No caso, o conhecimento tira a gente da gente mesmo em prol da realidade, em prol do mundo de Deus. Então, quando a gente não liga muito para essas grandes questões, assim, tanto faz quem é Deus, etc., na verdade, a gente fica moldando Deus à nossa imagem e semelhança, no fim das contas, sabe? E não deixa a gente ser moldado à imagem e semelhança dele. Por isso que é muito importante a gente conhecer a Deus como ele é, sabe? Justamente para a gente evitar essa atitude de egoísmo epistêmico, digamos assim. E com relação a esse tópico, tem muita gente que tem medo do Plantinga, sabe, Victor? Tipo, a pessoa leu aquele livro do Plantinga chamado Deus, a Liberdade e o Mal, aí leu 3 páginas daquele livro, fez, meu Deus, eu não estou entendendo isso, esse bicho deve ser muito massa, mas não é para mim, não, deve ser massa, mas não para mim. Foi a minha porta de entrada no Plantinga, foi exatamente esse livro aí. E aí, na especialização da ABC2, principalmente no tópico de filosofia da religião, eu tomei o cuidado, assim, de fazer 2 coisas, Victor. Trabalhar o que de mais há de sofisticado, filosofia da religião, das discussões, de materiais que foram traduzidos, inclusive aqui no museu recentemente, sabe? Trabalhos de filósofos como o Swinburne, o Plantinga, o Peter Van Inwagen, que é um grande filósofo cristão, o Dr. William Lane Craig, etc. E, ao mesmo tempo, ser algo didático, sabe? Então, eu fui, digamos assim, do texto mais didático que eu pude achar, do Peter Van Inwagen, para trabalhar sobre o problema do mal. O texto mais didático que eu poderia achar do Plantinga para trabalhar sobre o argumento evolucionário contra o naturalismo. As coisas importantes que eu penso que serviria muito à comunidade cristã, eu tentei, digamos assim, achar o mais didático possível para trabalhar essas questões, mas mesmo assim não perdendo em sofisticação intelectual, sabe? Sim. Então, equilibrando esses 2 mundos, né? Porque o que foi produzido nos últimos anos em filosofia da religião foi coisas assim muitíssimo excepcionais, sabe? Da década de 60 para cá, filosofia da religião, principalmente os filósofos cristãos, ela deu um boom em termos de qualidade, em termos de reflexão, etc. E esse material é para ajudar a comunidade cristã, sabe, Victor? Então, por exemplo, as pessoas pensam que as crenças têm uma certa independência, digamos assim, da espiritualidade, mas não tem essa independência exatamente, sabe? A gente é um ser só, então a gente é conectado de alguma forma. Então, é muito importante, por exemplo, ver, a resposta que o Peter Van Inwagen dá ao problema do mal, porque você pode achar assim, isso não vai me ajudar em nada, mas eu duvido que no aconselhamento não tenha algo ali a ser dito, sabe? No começo do ano passado, não, na metade do ano passado, na faculdade que eu dou aula, que é a Faculdade Internacional Cidade Viva, eu dei uma palestra sobre o problema do mal em Plantinga, sabe? Tá. E eu recebi vários feedbacks de pastores que eles diziam, caramba, esse negócio do problema do mal, eu vi aí como eu era egoísta, eu vi aí como eu penso nas coisas relativas a Deus de uma forma equivocada, eu vi aí que às vezes eu exijo coisas de Deus, mas se Deus fosse exigir essas mesmas coisas de mim, meu Deus do céu, que era de mim. E aí, gostou do meu amigo Bruno? Eu gostei demais, eu tenho que dizer que foi uma das melhores, se não a melhor entrevista que eu fiz lá para o Destaque ABC2, o que não significa que você não deva assistir as outras, tem algumas muito boas, do Raoni Rajão é excelente, do Thiago Garros é muito boa, vale a pena você ir lá atrás e dar uma olhada, se inscrever lá também no Destaque ABC2, no Cristãos da Ciência, no canal Cristãos da Ciência, e por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica por dentro de muito mais que tem de conteúdo teológico e até mesmo filosófico por aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.